E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Natália e eu sou Master em Aromaterapia Integral Sistêmica pela Viver de Aromas. Muito prazer, aromaterapeuta. E eu vim contar um pouquinho para vocês hoje como é que eu entrei nesse mundo da aromaterapia. Bom, gente, em 2017, eu voltei a trabalhar fora. Eu fiquei alguns anos em casa com as meninas e eu achei que já era hora de voltar a trabalhar, enfim. Eu saí para trabalhar. E a rotina das meninas mudou de forma muito brusca, né? Ou elas ficavam com as avós, ou ficavam com meu marido, elas ficavam com meu marido, e eu passava o dia todo fora. Então, eu acho que essa quebra de rotina, essa mudança muito brusca, que assim, os pais acabam passando, não é todo mundo que tem o privilégio de ficar com os filhos em casa. Quem pode fica, quem tem gente que não pode, tem gente que não quer, enfim. Quando você volta a trabalhar, os filhos estão tão acostumados a ficar com você que de repente você passa o dia fora e eles sentem bem aquele baque, né? Então, as meninas voltaram a trabalhar fora, o que eu notei? Ansiedade, energia, aquela energia acumulada, demorava para dormir, tinham dificuldades para dormir, se apresentaram irritadiças, tiveram um pouco de ganho de peso, a socialização deu uma balançada ali. E na época, uma colega de trabalho do meu marido, uma querida ela, é aromaterapeuta também, ela falou assim, Nath, por que você não tenta os óleos essenciais? Aí eu pensei, falei, gente, óleos essenciais. Tá, não conheço. É o quê? Eu ainda perguntei, falei, são aquelas essências que a gente bota pra queimar, assim, aí ainda falei, naquele negocinho, naquele... Aí ela me olhava com aquela cara, assim, de... Ai, meu Deus. Ela falou, não, Nath, calma. Não é essência, é óleo essencial. E eu falei assim, tá. Mas na minha cabeça nem entrava que eram essências. Essências, óleos essenciais, enfim. Eu ficava naquela dúvida. Eu falei, cara, mesma coisa. Mesma coisa. Bom, e ela me convidou para um workshop que ela ia fazer. E eu fui lá conhecer, para mim, as essências, né? E ela, Nath, óleos essenciais. Eu falei assim, essências, óleos essenciais. E chegando nesse workshop, ela me apresentou, né? Ela apresentou lá um pouquinho sobre os óleos, falou sobre as propriedades de alguns, os benefícios que eles trazem na nossa vida, deu algumas fitinhas olfativas pra gente sentir o cheiro. E, gente, que cheiro! Era cada um mais gostoso que o outro. Eu vou falar, eu confesso que eu não lembro de todos que eu senti lá. E eu sei que tinha alguns que me davam ótimas lembranças, tinha outros que me davam uma sensação mais retraída, tinha outros que eu não gostava, porque, né, ninguém é obrigado a gostar de tudo. Mas foi tão bom, e eu resolvi testar. Falei, tá bom, vamos testar. Ela falou, comece com as meninas. E ela me perguntou o que cada uma precisava, o que cada uma estava tendo, porque, assim, os sintomas eram bem diferentes, né? Uma precisava num sentido, outra precisava no outro. Isso é muito importante, gente. O aromaterapeuta vai avaliar o que você precisa. Não é simplesmente você tratar 10 de uma vez. Você trata individualmente. A aromaterapia é uma terapia holística. Você vê de forma geral o seu cliente, né? Quem é da área da saúde chama de paciente, a gente chama de cliente. E ela me sugeriu uma sinergia para uma e outra sinergia para outra. Aí eu fiquei pensando, eu falei, caramba. Falei, poxa, não dá para fazer a mesma para as duas? Não dá para botar o difusor entre os dois quartos ali? Ela falou, Nath, não. Cada uma precisa de uma coisa diferente. E você vai dar a mesma coisa para as duas, aí você vai acentuar em uma, você vai, né? São bem diferentes, mesmo porque os sintomas eram bem diferentes, mesmo porque as necessidades eram bem diferentes. Júlia precisava de uma coisa, Laura precisava de outra totalmente diferente, né? E a mãe besta, que não sabia, né, até então, do poder dos olhos, queria dar a mesma coisa para as duas. É a mesma coisa de dar remédio para uma pessoa que precisa de coisas diferentes, mas enfim. Eu resolvi comprar 2 difusores, coloquei um em cada quarto e comprei os primeiros olhinhos. E coloquei as sinergias de acordo com o que ela me pediu. Gente, eu confesso que eu não acreditava muito, não. E aquela história de São Tomé, eu só acredito vendo. E eu resolvi tentar. Falei, tá bom, então vamos. Aí coloquei o difusor, fiquei alguns dias falei assim, vamos colocar o cheirinho, vamos colocar o difusor, vamos colocar a aguinha com as gotinhas. Aí as meninas, mamãe, mas precisa colocar? Eu falei assim, vamos colocar. Só
que elas começaram a gostar do cheiro. Era lavanda, cipreste, gerânio um pouquinho mais forte, mais encorpado, aí a gente misturava com a lavanda. Bergamota é maravilhoso, gente. Bergamota com a lavanda fica sensacional. E elas foram se acostumando, né, com a ideia de inalar os óleos essenciais. E aquele momento de dormir, que foi o que eu comecei, o início, começou a se tornar prazeroso. Então elas sempre queriam escolher os cheirinhos que elas iam sentir na hora de dormir. E ela orientou também que a gente fizesse inalação de lavanda, que as meninas fizessem inalação da lavanda ao longo do dia, se precisasse, ou da bergamota, né, para dar aquela energizada, ou da lavanda para dar aquela baixada no nível da ansiedade. Falei, gente, ó, então a gente vai colocar 2 gotinhas de lavanda na mão e vai sentir as gotinhas, vai fazer uma conchinha com a mão, vai colocar, cobrir o nariz, cobrir a boca, inspirar devagarinho algumas vezes. E assim as coisas vão fluindo, vocês vão ver que vocês vão ficar mais calmas, vocês vão ficar mais alertas, que era o que eu precisava com uma delas. E as coisas começaram a funcionar, e eu fui tendo resultado, e ali eu falei, gente, funciona. E eu preciso entender um pouco mais sobre isso, porque acho que dá para tratar mais do que isso. Dá para ter mais do que isso. E os anos foram passando e eu fiquei usando esses óleos, pensando, amadurecendo a ideia, né, de usar mais óleos. Às vezes eu pedi uma indicação nova, fui comprando devagarinho um óleo aqui, um óleo ali para experimentar, mas nunca foi assim a fundo. E esse ano de 2020, né, tudo aconteceu fora do previsto. Tudo saiu do planejado. Acho que as viagens planejadas, os passeios, a rotina, os estudos, tudo saiu. E, consequentemente, com o isolamento social, as crianças ficaram em aula online. O que aconteceu com o quadro de ansiedade? Caramba, deu aquele boom. E o social reduziu. A adolescência chegou por aqui. Agora as minhas hoje têm 11 e a outra tem 13. Então, é aquela fase de transição da infância para a juventude em que elas ficaram mais inquietas. E quem é mulher sabe, meninos também, mas quem é mulher sabe que nessa idade o cabelo não ajeita, a sobrancelha não ajeita, ela se espeta, as espinhas aparecem, o corpo muda, nada fica legal, a gente se acha feio às vezes. E a gente se irrita, a gente acha que sabe tudo, mas a gente vê que não sabe nada. E a gente acha que os pais irritam a gente, enfim. E isso dá uma gravada no quadro. Falei, caramba, a lavanda agora e a bergamota, a laranja selvagem vão fazer toda a diferença. E eu resolvi que eu queria trabalhar mais essa parte com elas, trabalhar mais a parte da aromaterapia de forma geral, trazê-la aqui para casa. Bom, eu tô temporariamente na casa da minha mãe, né, porque quando o isolamento começou, o meu prédio estava em obra e os cabelos começaram a cair. Todo mundo começou a ficar muito estressado, porque era bateção de obra, a gente era quebrando piso, quebrando parede, enfim, eles estavam mexendo no pilotis, estava aquela britadeira, e as meninas tentando assistir aula, e eu tentando costurar, e meu marido tentando trabalhar, e aí não tem computador suficiente, aí fica aquela bagunça. Falei, gente, então, para, vamos calmar, vamos pensar. Então, eu tive a oportunidade de vir aqui para casa da minha mãe mora em casa, eu moro em apartamento, para as meninas pegarem um pouco de sol, para elas poderem ter espaço para correr, para eu poder sair pelos meus pais, porque eles já fazem parte do grupo de risco e a pandemia estava acontecendo ou estava rolando e as pessoas começaram a morrer, enfim, virou aquele pandemônio que todo mundo já está sabendo. Falei, caramba, haja lavanda para contornar, né? Então, eu descobri também que 2020 foi um ano, está sendo um ano de muito aprendizado, de resiliência, um ano de renovação, um ano de renascimento. A gente pode dizer que é renascimento porque a gente está vivendo uma coisa que a gente nunca viveu, uma coisa pela qual a gente nunca passou. As meninas me perguntam, mãe, o que você fez quando isso aconteceu? Eu falei, gente, não tem precedente, mamãe não tem como ajudar vocês, porque eu nunca passei por isso, eu não tenho como dizer assim, se fosse eu no seu lugar, eu faria isso.
Infelizmente, a mamãe não consegue ajudar vocês, nem o papai, nem o vovô, nem a vovó, porque eles não têm idade suficiente para ter pego aquela parte de gripe espanhola, de enfim. E mesmo assim, eu nem sei se chegou a esse alcance aqui no Brasil, do jeito que foi feito, do jeito que apareceu. Então, as meninas ficavam muito confusas e eu resolvi que era hora de trazer aromaterapia de vez para cá. Eu decidi que eu ia investir nessa parte de aromaterapia, que eu queria fazer a formação para poder ajudar, porque nesse isolamento também a gente descobriu que a gente precisa cuidar do que é importante pra gente. Primeiramente, a gente tem que cuidar da gente, porque se você não estiver bem, as pessoas que você ama, que te amam, não vão estar bem, porque elas vão te ver lá pra baixo, vão te ver doente, vão te ver tristes, e por tabela, consequentemente, gente, elas ficam tristes também, elas ficam preocupadas. Então, eu decidi que eu queria ajudar, eu queria estar bem, eu queria estar melhor, eu queria me reestruturar para poder ajudar as pessoas que eu amo, para poder ajudar, enfim, minha família. Eu e meu marido, a gente usava menos os óleos essenciais do que as meninas, eu usava mais as meninas. E eu resolvi trazer esse uso pra gente também. Eu não sei se vocês sabem, eu vou falar aqui, eu vou dizer uma coisa que é muito pessoal, mas que talvez algumas de vocês se reconheçam, mas eu tenho crises de ansiedade, tinha muito mais. Tenho crises de pânico. Algumas pessoas, alguns amigos já me viram no momento de crise de pânico. E, gente, acreditem, não é bom. Não. O aperto que você sente no peito, o aperto que você tem na sua garganta, eu sinto como se minha garganta estivesse fechando. Como se o meu peito fosse explodir, como se eu quisesse gritar e o negócio não saísse. Eu falo que é uma dor que parece que a gente vai infartar e a gente fica muito nervoso. E quanto mais nervosa eu fico, mais eu passo mal. Um dos gatilhos das minhas crises é quando eu passo mal por alguma razão. Às vezes é pelo emocional mesmo. Aí fica aquele ciclo. Você passa mal e fica mais nervosa, e você passa mal e fica mais nervosa. E quanto mais nervosa você fica, mais você passa mal. E por aí vai. Então eu resolvi que era hora de mudar. Deu mudar também. E eu trouxe a lavanda para minha vida. E eu trouxe a bergamota para minha vida. Eu trouxe a laranja selvagem para minha vida. E eu descobri que a minha ansiedade também, assim, essas minhas crises também eram desencadeadas dessa ansiedade por muita coisa na cabeça que eu tinha e eu não conseguia externalizar. Então eu trouxe vários outros óleos. Eu trouxe o olíbano para minha vida, eu trouxe o vetiver. E vários outros que eu tenho hoje também, que eu já faço uso. E, além disso, eu queria ajudar as pessoas que estavam à minha volta, né? Os meus pais, porque os meus pais já são de idade, tá? Já são idosos. E à medida que as pessoas vão ficando velhas, é natural que, assim, vão ficando mais velhas, alguns probleminhas de saúde aparecem, às vezes. Uns são mais graves, outros não são tão graves, outros a gente trata com melhora de alimentação, outros não trata. Que é outra coisa que é fundamental, gente, é alimentação saudável, balanceada, prática de exercício. E esse ano eu cheguei à conclusão de que a meditação também faz muita coisa. Você tirar aqueles minutinhos para você pensar, você repensar, enfim, você meditar mesmo. Acreditem, faz diferença. Então, eu queria trazer esses benefícios para todo mundo da família, para as pessoas que eu amo, e eu decidi que eu queria ajudar as outras pessoas também. E eu resolvi estudar. Eu entrei na empresa que eu represento hoje eu sou consultora de bem-estar da Doterra, e eu comecei a fazer cursos de aromaterapia, né? Aromaterapia online, aromaterapia na maternidade, os princípios do Aromadog, enfim, a parte veterinária eu também já tenho plano de fazer. E hoje eu fiz um curso técnico, né? Hoje eu sou Master em Aromaterapia Integral Sistêmica pela Viver de Aromas. Muito prazer, aromaterapeuta. Já tenho credenciamento, eu já solicitei meu credenciamento na ABRAT, que é uma das entidades que regulamentam essa parte de aromaterapia, apesar de ser uma profissão livre. Então, você vê muita gente que fala que é aromaterapeuta, mas na verdade não é. Ou, na verdade, tem só um curso mínimo, ou tem... Enfim, não tem o conhecimento para dizer que é aromaterapeuta, gente, porque na aromaterapia a gente fala que é um estudo sem fim. Por quê?
Porque os olhos, a gente aprende que são substâncias inteligentes. Eles vão atuar no seu corpo da forma que o seu corpo precisar. Não é o mesmo efeito que vai ter para mim, não necessariamente vai ter para você. Não necessariamente vai ter para o seu irmão, para sua irmã, para o seu filho, para o seu marido, para sua mulher, enfim. Os olhos agem de acordo com o que eles acham que tem que agir. Lógico, existem os princípios, existem os ativos, existem as formulações que dão um direcionamento de onde você vai seguir, de que caminho você vai seguir. Falar, olha, para dormir, por exemplo, para dormir, lavanda. Para cicatrização, lavanda. Para quem está muito apático, quem precisa de concentração. Quem precisa de concentração, alecrim, olíbano. Para quem precisa de foco, limão siciliano, alecrim, com vetiver, se sua cabeça está muito cheia. Tem quem use na culinária. Então, tem muita coisa que você pode fazer com os óleos essenciais. E eu decidi estudar. Eu fiz a formação, enfim. E agora eu tô aqui, né? Nós temos tido vários retornos de clientes e temos tido ótimos resultados. Eu tenho pacientes com artrose e que na primeira aplicação a paciente já tinha tentado de tudo, gente, de tudo, tá? É uma pessoa muito próxima a mim. Quem conhece sabe quem eu tô falando. O dedo dela, eu vou ver se ela me autoriza, eu posto a foto depois, eu coloco a foto aqui depois. O dedo anelar dela é uma bola aqui, assim. E ela já tinha feito fisioterapia, usado medicação, feito tratamentos, passado creme, tratamentos, enfim, esses curandeiros da vida, e ninguém tinha resolvido. Falei, posso tentar? Me dá essa chance de tentar. Ela falou, tá bom. Ok, eu fiz a formulação para ela com olíbano, rei dos olhos, que você só entende a extensão dos benefícios dele depois que você começa a usar. E eu falei, tá aqui. Passa 3 vezes por dia no seu dedo. E na sua mão toda, se você quiser, porque quem tem problema de artrose vai formando aqueles nódulos e vai ficando mais dolorido. Ela passou, não, eu vou passar aqui no meu dedo. Deu 15 minutos, nem 15 minutos, não deu 10 minutos. Ela chegou, eu vi que ela tava franzindo a sobrancelha, franzindo a testa, assim. Eu falei, o que foi? Eu falei assim, Natália, tá estranho. Eu falei, o que é? Ela, não sei se é impressão minha ou se é porque eu achei que fosse parar de doer, mas a dor diminuiu bastante. Eu falei, é mesmo? Ela falou, caramba. É engraçado. Ela começou a rir porque ela achou engraçado naquele momento. Naquela hora me deu um estalo, eu falei, gente, é por aí que eu vou mesmo. Porque se você vê uma pessoa que tem uma dor ruim, assim, toda dor é ruim, né? Lógico. Mas se você vê uma pessoa que tem dor e que já fez de tudo que ela procurou e não conseguiu resolver, e você, em menos de 10 minutos, você oferece uma melhora para ela, mesmo que seja mínima, mesmo que seja discreta inicialmente, porque a gente está falando de um tratamento, a gente está falando de continuidade, não é simplesmente ninguém faz milagre, óleo nenhum faz milagre, gente. Qualquer qualidade de vida que você traga para as pessoas a mais, gente, não tem preço. É muito, muito gratificante. E eu resolvi que eu ia mais, eu ia além, tá? Eu ia tratar, ajudar a auxiliar com os sintomas, com os problemas de saúde dos meus pais, da minha mãe, do meu pai. E eu fui tentando com cada um. Alguns probleminhas pequenininhos, igual uma verruga aqui, uma artrose ali, que foi crescendo, que já passa a ser um problema de maior responsabilidade, até protocolos de doenças degenerativas, gente. Eu fiz. E esse paciente, ele tem dores articulares que a doença trouxe, que a doença traz, é um dos sintomas da doença. E as dores articulares chegam um momento que elas beiram o insuportável. E você vê o paciente chegar para você depois de usar 3 semanas, 2 a 3 semanas, que nós introduzimos. Eu resolvi fazer a introdução nesse paciente de forma gradativa, porque também era uma pessoa mais cética,
eu não sei, essas coisas natural aí da vida. Não funciona não, funciona não, E quando viram o preço, então, eu falei, olha, o preço é por quê? Porque para fazer, para conseguir os óleos essenciais, dá trabalho. Alguns precisam de toneladas no princípio, né? O óleo de Nero, precisa de tonelada para conseguir fazer 1 litro do óleo. Então, assim, uma gotinha do óleo de hortelã-pimenta equivale a 28 xícaras do ativo. Gente, eles são extremamente concentrados. Então, eu resolvi fazer com esse paciente como, vou introduzir de forma gradativa, deixa ele usar a forma tópica. Assim, primeiro coloquei a forma tópica, aí logo na cola eu coloquei a parte aromática. Então, para ele eu usava o quê? A lavanda para dormir, para se acalmar, para baixar os níveis de ansiedade, porque a dor gera ansiedade na gente, a dor a gente fica nervoso, dá aquela sensação de mal-estar porque é uma dor crônica, uma dor que não passa. E na parte física, da dor física também, eu trouxe o olíbano e a copaíba inicialmente, para passar localmente nos braços, para passar nas pernas e para passar no joelho, no ombro e na sola dos pés. Na sola dos pés é um lugar sensacional para passar. Porque ele tem maior absorção, a absorção é mais rápida, cai na corrente rapidão. E você escutar desse paciente que é cético em 2 a 3 semanas de uso tópico e uso aromático, porque a lavanda também ajuda na neurogênese, então ela ajuda na produção de novos neurônios. Para quem tem doença degenerativa, isso é sensacional. E a gente tem a outra parte do tratamento nós estamos introduzindo agora, né, com outras formas de uso, que é pela ingestão. E a ingestão é uma forma de uso que não existe consenso, porque nós temos algumas escolas diferentes, algumas que adotam, outras que não. E o paciente aceitou ingerir, então nós vamos iniciar essa segunda parte do tratamento. Mas enfim, ele chegou para mim esses dias e falou assim: olha, até que a dor no joelho melhorou um pouquinho. E o outro dia ele falou assim: eu tava com dor nos 2 ombros, esse aqui eu passei ontem, o óleo que você me passou, e hoje esse ombro aqui não tá doendo, esse aqui tá doendo bem menos, e esse aqui não tá doendo. Ainda olha assim, meio de lado, assim. Aí eu falei assim, é mesmo? Quase que eu falei assim, você não acreditava e agora você tá me dizendo que funciona. É mais ou menos isso que você queria me dizer? E assim, você escutar do paciente que não acredita, que é cético, que aceitou experimentar, né? Às vezes a gente insiste um pouquinho para a pessoa tentar, para a pessoa experimentar mesmo, gente, porque vale a pena experimentar. Se você não usou, se você enfim, se você nunca tentou, eu acho que vale a pena. Para qualquer coisa, os óleos trazem benefícios em vários lugares, gente, tem vários campos que a gente pode trabalhar. E ele aceitou testar e funcionou. Então, ter esse feedback das pessoas que eu tô ajudando, as verrugas também, que eu falei que eu tratei, as verrugas já diminuíram bastante. A gente tem óleos para verruga, inclusive que eles são óleos mais quentes, são óleos mais fortes. O retorno é muito bom. Os resultados são bons. Mas lógico, gente, vou falar novamente, não é só o óleo não faz milagre. Eu quero um óleo para emagrecer. Não, gente. Existe um óleo que te ajuda na quebra de gordura, que te ajuda na parte do metabolismo, te ajuda na parte termogênica, mas se você não associar uma alimentação saudável, se você não associar a prática de exercício físico, se você não associar a mudança de hábitos para uma vida saudável, não tem como, não tem o que você fazer. Não é óleo que resolve, né? E é basicamente isso, gente. Foi assim que eu vim parar na aromaterapia. Hoje eu já estou começando a fazer essa parte de consultoria, prestar consultoria, fazer atendimentos clínicos, né? A parte presencial está suspensa por enquanto, por uma questão para a gente resguardar vocês e resguardar os terapeutas também, mesmo porque eu estou na casa dos meus pais ainda. Então eu não quero abrir nenhuma brecha, né? A gente sabe que o vírus está baixando, mas enfim, é uma caixa de surpresa. As consultorias também já estão funcionando. Eu tenho trazido dentro do perfil alguns antes e depois para vocês poderem acompanhar um pouco da evolução. Estou procurando postar toda semana um antes e um depois.
e mostrar um pouquinho dos benefícios dos óleos. Eu falo um pouquinho da parte técnica também, dos compostos que ele tem, porque é muito importante, gente. A parte mais importante dos óleos é você ter acesso à cromatografia dos óleos, que é onde mostra o que tem em cada óleo. E eu posso te dizer que, assim, quando você compra óleos essenciais baratos, fala, eu paguei R$10 num frasco de óleo de lavanda. Acho que não. Acho que não é lavanda, não. Porque muitas vezes, principalmente no caso da lavanda, pode ser uma lavanda adulterada, pode ser um híbrido da lavanda, que a gente chama de lavandim, que ele não tem as mesmas propriedades. Inclusive, algumas coisas que eles colocam dentro dessa lavanda adulterada, assim, a forma como ela se apresenta pode ter um efeito contrário. Normalmente ela tem mais cânfora do que o que é recomendado, do que é estipulado na lavanda, né? Do que a gente encontra. Então, pessoal, é importante que vocês avaliem na hora de comprar os óleos essenciais, procurem óleos que sejam puros, tá? Sobre as formas de uso, a gente tem várias formas de uso. Que um aromaterapeuta vai poder te dizer qual é a melhor forma de uso. Não saia usando óleos essenciais sem saber, não é porque é natural que não faz mal. Eles são compostos extremamente concentrados, como eu já falei, e são compostos que fazem muito bem pra gente, mas também podem fazer mal se usados da forma incorreta. Pode ser uma massagem, pode ser o cheirinho na mão, a inalação direto do frasco, inalação das mãos, difusor de ambientes, eu tô com meu difusor de ambientes, acho que não dá pra ver daqui. E pode ser feita a ingestão, que é um assunto mais delicado, que alguns aromaterapeutas são totalmente contra, outros não. Outros adotam a escola francesa. Eu, Natália, adoto a escola francesa. Mas eu quero tirar um momentinho para a gente falar sobre ingestão em outro momento. Não vai ser agora. E eu espero que vocês tenham gostado, gente. Foi assim que eu parei na aromaterapia. Para ajudar as pessoas que eu amo inicialmente. Eu caí meio que de paraquedas. E eu fui vendo que as coisas funcionavam, e eu resolvi trazer para minha vida. E esse ano eu decidi que eu queria ajudar não só quem eu amo aqui dentro, eu queria poder ajudar mais pessoas, levar uma terapia para dentro da casa das pessoas, para as pessoas terem a oportunidade de conhecer e terem a oportunidade de desfrutar mesmo dos benefícios que os óleos trazem, de poder auxiliar numa depressão, auxiliar na ansiedade, psoríase, dermatite, enfim, acne, gente, os óleos abrangem tudo que vocês puderem imaginar. Até hoje, eu acho que eu nem consigo te dizer uma coisa que os óleos não conseguem ajudar. Se não é assim, normalmente, no mínimo, ele reduz muito os sintomas que você tem. Algumas coisas a gente só consegue tratar os sintomas. Outras coisas a gente consegue ajudar mais a fundo. E a parte emocional e espiritual nem se fala, né? A gente aprende também que a doença chega primeiro no campo espiritual e depois ela vem evoluindo. Se você não trata, ela vem chegando até chegar na parte física. E isso vem de forma crônica. E aí fica mais difícil de tratar. Então é interessante a gente tratar e com os olhos, com a psicoaromaterapia, com a parte espiritual mesmo, a gente consegue muitas vezes resgatar aquilo que vem guardado, aquela coisa. Às vezes a gente consegue trazer à tona umas coisas que estão escondidinhas, assim, que pode melhorar muito, tá? É um tratamento que até o SUS hoje já está integrando, para vocês terem uma ideia de como é. Não é nada, não é de mentira, funciona, tá? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Em breve eu volto para falar um pouquinho mais, mas foi assim que eu vim parar na aromaterapia, tá bom? E eu fico à disposição de vocês. Qualquer coisa é só me chamar, tá? Tchau!